Primeiro ano, nós estamos trabalhando com força centrípeta, lembra disso? Deixa eu tirar isso daqui. Pronto. Nós estamos trabalhando com força centrípeta. O que vem a ser força centrípeta? Vamos lá? Resultante das forças que apontam para o centro da trajetória. Como é que seria isso? Resultante das forças que apontam para o centro da trajetória. A força centrípeta, ela sempre surge em qualquer movimento curvilíneo. Turminha, fez curva, tem força centrípeta. O que eu falei? Fez curva, tem força centrípeta de novo. Guardou isso na cabecinha? Ótimo. Então, vamos dar uma olhada para essa questão aqui? Não essa, essa. Vamos lá, então. Num parque de diversão, uma das atrações que geram sempre muita expectativa é a montanha-russa, principalmente no momento do loop, em que se percebe que o passageiro não cai quando um dos carrinhos atinge o ponto mais alto, conforme se observa na figura abaixo. Considerando a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado e o raio R de 10 metros, pode-se afirmar que isso ocorre por quê? Vamos lá, 1 minuto para vocês poderem ler. Bom dia, Matheus. Matheus, eu estou querendo, vou me esforçar para assistir. Vamos lá, então? Boa, muito bem, João, muito bem. Então, vamos lá. Então, estamos falando de montanha-russa, não é isso? E ele faz um comentário do ponto mais alto da trajetória. Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho aqui legal. Aqui, como se fosse a parte mais externa, né? Vamos desenhar aqui um carrinho, uma bolinha, né? Representando o carrinho da montanha-russa. Uma velocidade tangencial. É isso. E o raio da trajetória. A montanha-russa, a própria questão me trouxe o raio aqui da montanha-russa. O que eu sei da força-peso e a força normal? A força-peso está aqui. Vou pôr peso de preto, porque o carrinho é preto. Fica legal. Força-peso. O trilho é vermelho, vou colocar normal de vermelho, então. O que nós sabemos? O módulo do peso do conjunto carrinho mais passageiro é maior que o módulo da força centrípeta. Vamos escrever aqui. Quem é a força centrípeta? Nós temos duas situações, não é isso? Vamos pensar assim, uma velocidade
maior que a velocidade mínima. Vamos fazer aqui, ó. Velocidade V maior que a velocidade mínima, ou seja, ele passa tocando. Passa o quê? Tocando. Ele toca, o carrinho está tocando. Então, a força centrípeta é a força peso mais a força normal. Quando o carrinho passa com a velocidade mínima, o que caracteriza a velocidade mínima? A normal vale zero. Ele desgruda levemente. Então, a força centrípeta é a própria peso. Então, dá uma olhada para isso aqui. Por essa análise que nós estamos fazendo aqui, olha para a letra A. O módulo do peso do conjunto, carrinho mais passageiro, é maior que o módulo da força centrípeta? Tem como peso, que é parte da centrípeta, ser maior que a centrípeta? Não. No máximo, ela é igual, correto? Então, a letra A está falsa. Não é só marcar a letra e falar, gabarito é tal letra. Vamos entender cada letra. Letra B. A força centrípeta sobre o carrinho, sobre o conjunto, é nula. Ué, se a força centrípeta é nula, o que aconteceria? Ele sairia pela tangente. Então, é falso. Não pode ser nula. É falso. É falso. Porque a força centrípeta tem que ser diferente de zero. É uma trajetória curvilínea? Sempre vamos ter força centrípeta. Letra C. A velocidade mínima do carrinho é 8 metros por segundo, independe do peso do passageiro. O que é velocidade mínima? Na raiz quadrada de RG? Velocidade mínima é raiz quadrada de RG. Velocidade mínima. O raio é 10, a gravidade é 10. Aqui, ó. O raio é 10. E a gravidade é 10. Raiz quadrada de 10 vezes 10 é raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100. Velocidade mínima. Raiz quadrada de RG, que é igual a raiz quadrada de 100. Então, a velocidade mínima é igual a 10 metros por segundo. Então, a letra C está falsa. Vamos para a letra E. O conjunto carrinho-passageiro está em equilíbrio dinâmico. O que é equilíbrio dinâmico? Equilíbrio dinâmico é quando ele está em movimento, mas a resultante das forças vale zero. Ou seja, como se tivesse um movimento uniforme. Não, ele não está em movimento uniforme. Inclusive, o movimento é acelerado, então aceleração. E essa aceleração é aceleração o quê? Centrípeta. Então, a letra D é falsa. A letra E é falsa, desculpa. E a letra D, o conjunto peso, o módulo do peso do conjunto é menor ou igual ao módulo da força centrípeta. O peso ele é menor que a centrípeta aqui no caso, nesse caso aqui, ó. Peso, estou ficando sem espaço no slide. Peso é menor que a força centrípeta e nesse aqui o peso tem um valor da força centrípeta. Resposta letra D. Boa questão, né? Eu também acho. Eu também acho. Vamos mais uma?
Aí uma pergunta. Henrique, a centrípeta pode ser igual ao peso. Em que situação? Na velocidade mínima. Aqui, ó. Estou com o cursor aqui piscando para você, ó. Tá vendo de verdinho? Verde para combinar com a cor dos meus olhos. Em qual situação a centrípeta tem o valor do peso? Na velocidade mínima. Sempre é com velocidade mínima? Não. A velocidade mínima é 10 metros por segundo. Qualquer valor maior que 10 metros por segundo é uma velocidade superior à mínima, não é? Então, o peso não é a força centrípeta. Quem é centrípeta é peso mais normal. O que eu quero dizer é que qualquer valor de velocidade superior à mínima, no caso, exercício 10 metros por segundo, eu passo a ter uma força normal. E quem é centrípeta? Peso mais normal. Beleza? Então vamos lá. Olha para essa questãozinha aqui agora. Essa eu quero que vocês façam. Quem encontrar a resposta, manda para mim. Deixa eu fazer uma pergunta. Em cima da palavra peso igual a 10 mil, tem uma barra verde e vermelha aqui aparecendo para mim. Aparece para vocês? Porque isso está me incomodando. Não sei se, o meu medo é estar atrapalhando vocês. Ótimo, ótimo. Obrigado. Não aparece, não aparece. Obrigado, já responderam. Então, tranquilo. Façam essa questão para mim, por gentileza. Questão 8. Essa 8 é um clássico, viu? Fácil, manda para mim resposta no chat. Estou guardando. Leonardo, boa pergunta essa sua. Será que ela seria nula?
O que seria a força centrípeta, Léo? Resultante das forças que aponta para o centro. Então, vamos lá no ponto mais baixo e coloca as forças. Vamos ver se seria isso. Peraí, tem minha resposta aqui. Arthur, eu estou achando que você acertou, viu? Vamos ver se é isso mesmo. 301? Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta. Você transformou para metros por segundo? Arthur, dá uma olhada nas suas contas, por gentileza. Gabriel, dá uma olhada nas suas contas. Ana Beatriz, dá uma olhada nas suas contas. Olha que interessante. 3 gabaritos diferentes estão aparecendo aqui para mim. Deixa eu listar eles. 4. Olha só. Apareceu. Vou escrever aqui. Não vou citar nome, mas para a gente poder discutir. Apareceu 1.800. Apareceu 22.500. Apareceu 32.500. Apareceu 12.500. Olha que interessante. Apareceu 301. Não precisa pedir desculpa de jeito nenhum. Estamos aqui para isso, aí. Vamos embora, toca o barco. Errando e crescendo. Vamos lá, aprendendo com os erros. É com a correção dos erros que nós crescemos. É isso aí. Esse erro você não comete mais. Vou desenhar aqui o carro. Quando vocês vão acabando de fazer aí. Um carrinho pós-moderno. Vamos lá, mais alguém? Ninguém repetiu os gabaritos, hein? Ninguém encontrou o gabarito que vocês mandaram para mim. Ó, apareceu outro 32.500 aqui, ó. 2 votos por 32.500. Vamos lá, então? Posso fazer? Então, eu vou fazer aqui agora. Então, vamos lá. Presta atenção. Vem comigo. Então, ele virou para mim e falou assim, ó, o veículo da figura tem peso 10.000 newtons e passa no interior de uma depressão com 54 km por hora. Então, ele me deu o peso, que é 10.000 newtons. A minha velocidade, que é 54 km por hora. Isso dividindo por 3,6 seria igual a... Quanto vocês encontraram? 54. 54 é um valor muito clássico. Vocês têm que guardar isso de cabeça. 15 metros por segundo. Vou colocar embaixo, que eu vou usar a frente. Então, 15 metros por segundo. O raio da curva desse ponto é 10 metros. O nosso raio é 10 metros. Ele perguntou qual é a reação da pista. Turminha, crianças, me ajuda, vai. Conversa comigo, abre seu coração. O que é reação da pista? Reação da pista é a força
que a pista vai exercer. Vamos pôr as forças que estão acontecendo aqui, para poder encontrar quem é essa reação da pista? Vamos colocar a força peso. Ou, isso aqui é legal. Ah, ficou. Ficou não. Força peso. E eu tenho uma força normal. O carro empurra o chão e o chão empurra o carro. Olha o que eu vou falar. O carro empurra o chão e o chão reage furiosamente e empurra ele. O carro empurra a pista e a pista reage empurrando ele. Ah, então a força de reação da pista é a normal. É exatamente. O que ele está pedindo para mim é justamente quanto vale a força normal. Alain, então ele está pedindo a normal? Tá, ele está pedindo a normal. Então, a força centrípeta, que é a resultante das forças que apontam para o centro, quem está na direção do centro? A normal e a peso. Uma pergunta que o aluno me faz frequentemente, Alain, como que eu sei quem é maior? Ué, a centrípeta não tem que estar apontando para o centro? A centrípeta é a diferença da normal e do peso. Então, a normal tem que ser maior que o peso, porque para a resultante estar para o centro, então essa força tem que ser maior do que essa. Então, a normal tem que ser maior que a peso. Então, força centrípeta é igual a quem? M, V ao quadrado sobre R. Eu quero a força normal, peso é mg. Então, a força normal é igual a mg mais mv ao quadrado sobre o raio da trajetória. Força normal, a máxima de gravidade é peso, né? 10.000, vamos colocar 10.000 logo aqui. 10.000. A massa é 1.000. Mas como é que eu sei que a massa é 1.000? Se o peso é 10.000, 10.000 que divide 10, 1.000. Velocidade é 15. Raio, 10. Então, força normal, 10.000. 1.000 que divide 10, 100. 15 ao quadrado, 225. Força normal, 10.000. Mais 22.500. Força normal, 22.500 mais 10.000, 32.500 newtons. Nossa, agora tem um monte de comentário aqui. Deixa eu ver aqui. Exatamente, Arthur. Exatamente. Tem que subtrair.
Arthur, a normal não é resposta ao peso. Não é resposta ao peso. A normal é uma força de contato. A peso é uma força de campo. Nem sempre normal e peso estão na mesma direção. Por exemplo, você está supondo que você esteja sentado na cadeira, sobre a cadeira. Quando você empurra suas costas para trás, o encosto da cadeira não te empurra para frente. Está vendo que a força do seu peito é para frente e o seu peso é para baixo? Gente, entenda, não decore, não tem como decorar. Cada caso é um caso diferente. Em cada caso, você vai ter que descobrir onde está a força centrípeta. Quais forças estão atuando para você encontrar a força centrípeta. Alguma pergunta? Posso avançar? Aqui, opa. Claro que eu posso. Olha só, Maria Clara, vem comigo. O que é a força centrípeta? Você tem que entender uma coisa. A força centrípeta tem que apontar para o centro. Então, vou pegar o ponto que eu quero nesse ponto mais baixo que ele me fala. Quais são as forças que estão na direção do centro? Eu tenho o peso que está para baixo e eu tenho a normal que está para cima. Nessa direção aqui, ó, deixa eu colocar aqui de uma outra cor. Vamos pôr de verde. Nessa direção aqui, ó, passando pelo centro, nessa direção de verde aqui, ó, passa pelo centro, não passa? Quais são as forças que estão em cima dessa linha verde? A normal e a peso. Ah, normal é a peso. Então, quem é a centrípeta? A centrípeta é a diferença da normal e da peso. Deixa eu fazer uma outra coisa aqui para você poder entender melhor. Eu não falei lá em cima que a centrípeta é a normal menos o peso? Vamos entender o que isso quer dizer. A normal é 32.500. A peso é 10.000. 32.500 menos 10.000 é 22.500. Então, a força centrípeta mede 22.500. Como que eu sei que mede 22.500? Porque eu estou subtraindo. Eu encontrei o 22.500. Cadê minha caneta? Aqui, ó. Da normal menos o peso. Então, nesse ponto mais baixo aqui da trajetória, eu tenho uma força apontando para o centro, o raio da trajetória está aqui, ó. Eu tenho uma força apontando para o centro, que é o carrinho agora, eu vou transformar numa bolinha, porque o meu desenho é menor, tá? Essa força resultante apontando para o centro é a nossa centrípeta. Olha aqui, ó. Olha ela aqui, primeiro ano. Como que eu encontrei ela? Subtraindo a normal do peso. Quanto ela mede? 22.500. Tranquilo? Por nada. Sim, sim, Henrique, é normal, maior que o peso. Perfeito. Eu não anulei o 10. Como é que eu anulei o 10? Eu dividi 1.000 por 10, que deu 100. Perfeito? Sim, Leonardo, põe os slides. Podemos avançar? Então, vamos lá. Aí. Eu digitei errado aqui a resposta. Ó.
Vamos lá, então. Façam essa para mim, por favor. Essa questão é muito boa, muito boa, muito boa. Um minuto. Está vendo que ela é prima da questão anterior. Muito bem, Henrique. Está amadurecendo muito bom, bem o seu raciocínio. Muito bem. Excelente raciocínio. Confia nele, toca o barco. Não tem medo de errar, não. Muito bem, Leonardo. Excelente raciocínio. Muito bom mesmo. Está amadurecendo. Confia no seu raciocínio. Está certinho. Não tem medo de errar, não, Léo. Muito bem, Matheus. É isso aí. Muito bem. Muito bem, Matheus. Matheus Afonso, certinho. Bom raciocínio. Está crescendo. Pessoal, olha só. Não vou resolver ele agora, porque não vai dar tempo de eu resolver ele. E eu preciso fazer ele com calma e com tranquilidade com vocês. Na próxima aula eu começo resolvendo ele. Crianças, olha só. Falta aí 4 minutinhos para encerrar minha aula. Então, deixa eu conversar com vocês. Ontem eu montei um quiz para vocês. Vou tentar montar um quiz com mais frequência, com 6 questões, que é a quantidade de questões que eu pus na prova, que é a quantidade de questões que eu tenho em prova com vocês. Então, eu vou tentar montar, como eu falei, com mais frequência, para habituar vocês a responder. Eu criei lá dentro da parte de formulários, eu criei uma atividade, que é o quiz. Se é atividade, é um material que vocês vão ter que responder para mim. Então, todos nós professores estamos aprendendo a lidar melhor com a plataforma, com o Google Classroom.
tentando postar essa maneira, onde deixa as atividades para vocês de maneira mais organizada. Eu queria que vocês resolvessem ele. Eu fixei uma data, agora eu não lembro de cabeça que data que foi. Eu postei ele ontem porque eu já estava montando o que eu queria postar. Pelo que eu vi ontem de madrugada, já tinha algumas 7 alunos que já fizeram. Sem menor problema, sem estresse. Eu coloquei uma semana, e no mínimo uma semana de prazo para vocês resolverem. Eu quero que vocês resolvam e depois me fala, Alan, me fala o que vocês acharam. Eu tentei colocar um negócio assim, nas 6 questões, em algumas delas, questões onde o aluno marcou errado, aparece um comentário explicando o que ele deve fazer para poder aprender a acertar a questão. Inclusive, em algumas questões, eu coloquei até link de videoaula minha, onde ele vai assistir no ponto certo para poder aprender a lidar com aquele texto, com aquele tipo de questão, com aquele tipo de exercício. Então, eu queria que vocês fizessem, que vocês olhassem isso para mim com muito carinho. Não é tão simples, não é tão rápido produzir aquilo. Então, vê se está funcionando, se está legal, e manda mensagem para mim, que nós vamos conversando sobre isso, ok? Como falta menos aí de 2 minutos, deixa eu encontrar aqui meu minuto de sabedoria, e vamos fazer a nossa pequena leitura para eu poder me despedir de vocês por hoje. Eu não tenho gabarito nessa questão não, Ana Júlia. Tem que ver. Desperte para a vida. Medite em suas responsabilidades perante a humanidade e perante Deus. Não fuja à responsabilidade que você assumiu. Realize seu trabalho com amor, produzindo o melhor que puder e o máximo que suas forças o permitirem. Em suas mãos está uma parte do futuro da humanidade. Tá aí, ó. Essa lição vem em cima de vocês e de mim, né? Falando da nossa responsabilidade, do nosso trabalho, do nosso estudo, do nosso preparo, buscando preparar as nossas aulas cada vez melhor para vocês. E vale para vocês também, que estão estudando para um dia produzirem algo grandes para a sociedade que tanto te acolhe. Ok? Muito obrigado pela atenção, pela presença de 96 alunos, quase 100 alunos, nessa manhã de terça-feira. Obrigado, Tia Lu, pela parceria, obrigado mesmo. Obrigado a todos aí pelas perguntas, pela participação. Essas perguntas engrandecem e muito a minha aula, faz a aula passar cada vez mais rápido, tá certo? Valeu, galera. Vida longa e próspera a todos. Fique em casa, se cuide. E, por favor, faça o quiz, tá bom? Valeu, beijo, boa semana para todos vocês e até sexta-feira. Até mais.